Algum tempo atrás eu ensinei para vocês uma receita de panetone que faz sucesso até hoje, mas é claro que com o tempo tudo evolui e essa receita também evoluiu e ela ganhou algumas coisinhas que deixam ela ainda melhor. Então hoje eu vou ensinar para vocês essa receita de panetone que é super fácil de fazer, lógico que demora um pouquinho, afinal é um pão, mas eu garanto que o resultado é delicioso e tenho certeza que vocês vão amar. Então bora fazer! Bom, essa aqui é a parte super importante que a gente vai fazer, é o pé da massa ou a esponja, como o pessoal chama, que faz panificação. Aqui eu vou usar o fermento biológico fresco, que é o que eu prefiro usar, mas você pode usar o seco, aí você tem que ler as instruções do fabricante para ver qual é a equivalência certa, porque cada fabricante dá uma equivalência. E você não pode usar fermento químico de bolo, porque aí vai dar totalmente errado a sua receita. Então a gente vai colocar o fresco, que tem que estar assim na sua geladeira, bem conservadinho, porque senão ele também não ativa. Colocar aqui num potinho a água e a farinha de trigo. Vou misturar isso daqui tudo muito bem, vou cobrir com plástico filme e deixar descansar por 20 minutinhos em um lugar bem quentinho para ativar esse fermento. Bom, agora a gente vai fazer aqui a parte real mesmo do panetone. Eu vou colocar aqui a farinha de trigo sem fermento tradicional. E se você quiser deixar ainda mais fofinho e que ele dure mais, tem um negocinho no mercado que chama melhorador de pão, vem num saquinho. Mesmo um saquinho do fermento, sabe, seco. E aí você pode colocar aqui também o saquinho inteiro, porque aí fica muito mais fofinho. Então se você achar no mercado, fica a dica. E aí eu vou colocar a manteiga em ponto de pomada, então bem molinha, sem sal. Aí eu vou colocar aqui leite em pó. O leite em pó ele não é tão essencial para receita, se você não tiver, mas ele deixa aquela cor dourada bem bonita, sabe? Então se você quer um panetone bem douradinho, usa o leite em pó. Eu vou colocar o açúcar, que você pode usar qual você tiver na sua casa, que eu tô usando Demerara. A essência de panetone, que você pode substituir por baunilha, raspas de limão ou raspas de laranja, se você quiser, se você não achar o de panetone. E aí, outro truquezinho bacana para essa receita é colocar glucose. Também não é essencial, mas ele deixa o seu panetone fofinho por mais tempo. E aí a gente vai usar aqui as gemas. Aí eu descobri que se você usar clara, fica duro, então só gemas, tá? 3 gemas. Vou colocar a água, uma pitadinha de sal e eu vou colocar aqui o fermento que a gente deixou fermentando, já aquela esponja. E aí eu vou fazer aqui na batedeira, mas é claro que você pode fazer também numa tigela, o vídeo antigo inclusive eu fiz tudo na mão. Mas aí você tem que fazer com uma espátula, porque essa massa ela é mole na hora de mexer. E você não pode ficar adicionando muita farinha para ficar aquele ponto de desgrudar das mãos, porque senão vai ficar seco, vai virar um pãozão e não vai ficar aquela textura de panetone. Então usa uma colher super confortável e vai mexendo até você conseguir o mesmo ponto que eu vou conseguir aqui com a batedeira. Então misturou tudo, dá uns 15 minutos mais ou menos você sovando com a espátula para depois você terminar o processo. Então se você tiver essa batedeira com gancho é muito mais prático. E agora é só bater tudo isso aqui por 20 minutinhos. A minha massa ficou pronta. Se você faz na batedeira, tem essa vantagem de não ficar grudando a massa. Ela fica bem firminha mesmo, sem precisar adicionar mais farinha. Se você for fazer na mão, é bem provável que ela fique um pouquinho grudenta. Aí dá uma untadinha na mão para poder manusear a massa. Aí aqui, ó, você vê, ela tá bem elástica, ó. Pode esticar ela, bem tranquilo. Então eu vou só abrir ela aqui para botar as gotas de chocolate. E você pode colocar frutas, sei lá, pedaços de doce de leite, sabe? Aquele pingo de leite, eu acho que deve ficar muito bom também. Ou o recheio que você quiser. Aí uma dica é você congelar as gotas de chocolate, porque aí elas não queimam no forno e também a sua massa, quando fermentar, não vai derreter na hora da fermentação. Eu vou colocar aqui e fechar. E outra coisa importante é não abusar de colocar essas gotas e as frutas, porque tem que ficar dentro da massa. Não pode ficar tipo por fora, sabe? Porque senão queima. E aí agora a gente vai bolear essa massa, deixar ela bem redondinha e colocar nessa forminha daqui de papel que você vai comprar em qualquer lojinha de confeitaria que você achar por aí na sua cidade. Se você não encontrar, você pode fazer numa forma de bolo inglês bem untada e enfarinhada. Aí você deixa crescer por 40 minutinhos em um lugar bem quentinho, tipo dentro do forno, com a luz acesa. Ele tem que chegar até o topo da forma, esse é o indicativo de que cresceu e tá bacana.
E como eu sou uma pessoa muito esperta, deixei um panetone já crescidinho para vocês verem como ele deve ficar. Aqui no caso eu fiz de frutas mesmo, porque aí você vê a versatilidade dessa massa, que não precisa ser só chocotone, pode colocar frutinhas que também dá super certo. E é uma coisa muito importante, antes de levar para assar, a gente tem que fazer um cortinho em forma de cruz, para poder os gases de fermentação saírem, assim, para ter onde eles fugirem, sabe? Porque senão rompe aqui do lado e aí não vai ficar legal. E aí você vai levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 40 minutos ou até ficar bem dourado. E aí se você quiser saber se ele tá assado, você tira ele, dá uma batidinha no fundo, se fizer um barulhinho oco é porque ele tá 100% assado. Terminou de assar? Tire imediatamente do forno, coloque em cima de uma grade, de uma telinha, alguma coisa que tenha passagem de ar também por baixo, porque ele precisa esfriar completamente ou ele vai ficar embatumado. E aí agora eu vou levar isso daqui pro forno e aí a gente vai aproveitar um pedação. E o meu chocotone ficou pronto, e se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Indica para um amigo, pede para ele se inscrever também. Não esquece de dar um like nesse vídeo se você gostou e comenta aí embaixo o que você achou. E agora deixa eu comer esse panetone, né? Porque, tipo, tá pedindo. Fica com uma casquinha muito crocante por fora. E aí fica muito macio por dentro, tipo, tá muito bom, sério. Faz em casa e me conta o que achou.